Salve! Começando mais um episódio aqui no canal Combination e hoje vamos falar sobre Cal Style ou estilo Califórnia. Se liga aí! Bom, gurizada, muito se fala sobre Cal Style, mas o que é o Cal Style? O que é o estilo Califórnia? Como se originou? Isso a gente vai contar um pouquinho nesse episódio de hoje. Dentre o Cal Style, a gente também depois vamos abordar aí o Cal Look, o German Look, Patina, Hatch Look e também a originalidade. Aos poucos a gente vai trazendo esses episódios aqui para vocês. Beleza pura? E para isso tá comigo aqui a Kombi Vovó Espiga, a picape verde hippie aí, que é um estilo Califórnia, Cal Style, que foi montado por nós aqui e que eu trouxe também de referência para mostrar algumas coisas aí para vocês. Antes desse episódio começar, quero dizer aí que vou expressar um pouco também da minha opinião, sujeita a erros e enganos, assim como qualquer um. Mas peço que, se você que está assistindo aí tiver mais informações, compartilha com a gente para a gente estar trazendo aqui no canal, porque toda informação sempre é bem-vinda. Então vamos lá, vamos falar então de Cal Style ou estilo Califórnia. Como o próprio nome diz, ele se originou aí na Califórnia no final dos anos 70, em 78 mais precisamente. Esse estilo, ele é derivado dos lowriders, né? Então, na época ainda quem começou foi uma gurizada, cara. Foram os adolescentes que começaram com o estilo Califórnia. Então ele veio derivado dos lowriders. E o principal, né, cara, quando tu olha para o carro, a principal modificação que é feita no carro é a suspensão. Na época ainda não se tinha suspensão encurtada, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que chegou lá nos anos 90, mas a questão era rebaixar o carro. Então, como essa gurizada não tinha dinheiro e em Los Angeles tinha muito Volkswagen e eram os carros mais baratos, né, foi a opção que os caras encontraram para ter o próprio carro, né, e modificando essa suspensão também para chamar a atenção da mulherada. Mas eu acho que essa parada aí de chamar a atenção da mulherada deu certo, mas também chama muita atenção de outras pessoas, né? Quem tem um Cal Style vai concordar comigo que ele não chama só a atenção da mulherada, mas ele chama muita atenção dos homens também, das crianças, dos mais velhos, enfim, ele chama a atenção de todo mundo. Então, ainda falando um pouco sobre o lowrider lá em Los Angeles, na época quem tinha um lowrider, né, cara, a parada do lowrider lá, ele era muito associado, tipo, a gangue e atividades criminosas, né, então, até por isso que essa gurizada que não pertencia a esse estilo de vida aí, eles acabaram encontrando essa opção e aí sim desenvolvendo o Cal Style, né, cara. Então a gente identifica aí o Cal Style, além da suspensão, é um carro que ele tem muito cromo, né, cara? As partes cromadas, tem muito brilho, pintura com muito brilho, tipo, o carro realmente brilha muito. E na época que se originou o Cal Style, pô, os carros eram quase novos, né? Então, tipo, não precisava de muita restauração, assim como alguns carros hoje precisam, tipo, restauração parte de pintura, né, que não tem muito brilho. Até pelo fato de a gente ter outro estilo, o cara, para não precisar repintar um carro hoje, ele pode acabar acatando aí a partir para um Patina Style também, que já é um outro estilo que a gente vai abordar aí futuramente. Mas hoje a gente está falando aqui mais sobre o Cal Style mesmo. Não tem como a gente falar sobre o Cal Style sem falar do German Folks, né? Que desde 1982 aí são os caras que carregam esse legado do Cal Style, né? Hoje tem German Folks no Japão, enfim. E aqui no Brasil a gente é representado aí pelo Brazilian Folks, foram os caras aí, os percussores do Cal Style
no Brasil. Um grande salve aí ao Brazilian Folks, né? E o legal, cara, é que o German Folks, ele trouxe essa parada do show car para o mundo Volkswagen, né? O show car, quando eu falo que é um carro de apresentação, é um carro totalmente impecável, imaculado, enfim, é zero mesmo, né? Então os caras do German Folks que trouxeram esse nível de show car para o nosso meio aqui, para o nosso mundo dos Volkswagen Air Coolers. Um dos primeiros Cal Style realmente montado aí foi um Karmann Ghia 67, onde os caras estavam associando aí, juntando, né, a parte do desempenho junto com a suspensão. E como eu já falei, futuramente esse Karmann Ghia 67 aí foi vendido para o Japão lá em 85, onde o Japão aí sim começava a ter o seu primeiro Cal Style e seu primeiro país estrangeiro também a ter o seu Cal Style, né? Ali eu acho que começava a difundir o estilo. Na verdade, esse estilo ele ganhou notoriedade no final da década de 80, não lá quando nasceu, no início, né? Mas sim no final da década de 80 aí, ele já começava a ganhar mais notoriedade no mundo inteiro, né? Hoje está no Brasil, México, tem também Alemanha, Bélgica, alguns países da Europa aí também que aderem a esse estilo e que gostam também, né? Porque, cara, eu me apaixonei por esse estilo na década de 2000 ali, 2009, 2010, consegui ter o meu primeiro carro, um Fusca, que eu montei Cal Style e depois montei também a Jabiraca. Mas enfim, cara, há uma cartilha, né? Há uma cartilha para tu montar um carro desse, tá? E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês hoje e o que eu acho também, né? De que forma que tem que ser montado esse carro, porque às vezes as pessoas confundem, né? Acabam colocando peças de outro estilo ou algum acessório que não combina e que o carro meio que fica uma personalização e não uma customização. Às vezes tu olha aquele carro e ele não te enche muito os olhos, apesar dele ter ganhado assim uma reforma, uma restauração, né? E algum outro carro sem muita reforma e sem tipo aquela restauração ele te enche o olho. Então é um projeto bem feito, né, cara? É a harmonia de tudo que está empregado ali no carro. Então isso realmente te chama atenção. E para a gente falar de estilo Califórnia aí, eu vou dar realmente aí algumas dicas de suspensão, parte mecânica também, a gente vai falar um pouco, interna, pintura, né? A gente falou aí sobre pintura, que a gente tem que manter a originalidade. Enfim, cara, vamos trocar uma ideia muito bacana aí sobre o Cal Style. Se tratando de achar um carro para montar um Cal Style, tu vai procurar um carro original. Às vezes dá pena, né? Eu tiro por mim, porque o cara que é meio Zé Friso tem pena de pegar o carro e muito original e mexer na suspensão dele, botar a roda, rebaixar, né? Aí tu tem outras opções de achar um carro com uma estrutura muito íntegra, fazer uma restauração e aí sim tá colocando uma suspensão baixa. Outra coisa, a suspensão, cara, ela não tem que ser altura social, como a galera chama, né? O Cal Style realmente ele tem que ser um carro um pouco mais baixo, tá? Então ele chama atenção por ser baixo, né? Então essa suspensão ela tem que ser baixa. E hoje em dia aqui no Brasil, cara, a gente tem muitas opções aí de suspensão, inclusive, né, indico aqui a Vila Volks, que é apoiador do nosso canal, o João, que faz suspensões, faz as peças, né? Quem não é da área pode comprar com ele, né? Tem muita opção, cara. Ele desenvolve muita coisa para melhoria dos nossos carros. Tu tem uma suspensão legal, quanto catraca, quanto suspensão a ar, quanto Kombi, quanto Fusca, enfim, cara, a gente tem o João aqui como apoiador e também como um grande profissional nesse meio aí das suspensões no Volkswagen. Também, né, cara, quem quer montar o seu Cal Style,
A gente tem também aqui um outro apoiador, que é a Restauracar, né, que vende rodas, que tu vai poder achar roda, tu vai poder achar algum acessório. Vamos falar ainda sobre acessórios do Cal Style, né? Então, assim, hoje em dia no Brasil a gente está muito bem servido aí, quanto marcas, quanto desenvolvimento de produto, para estar montando o estilo Califórnia. Como é que eu vou montar um Cal Style, né? O estilo Califórnia? Basicamente, a cartilha diz que o carro tem que ser original, salvo, né, da suspensão, derivada lá dos lowriders, como a gente já falou aqui. Hoje, a gente tem o quadro encurtado, né, que chegou em meados dos anos 90. Então, é indispensável a gente usar esse encurtamento, né? Então, o que vai caracterizar aí o teu carro hoje como estilo Califórnia é roda. Porém, essas rodas aí a gente tem que falar, né? Hoje a gente brinca muito sobre Fuchs e chão, né? Um dos primeiros Cal Styles que saiu usava Fuchs, e realmente Fuchs é uma roda que combina muito com os Volkswagens, né? Ela saiu em 63 no Porsche 911. Na época, cara, ela ganhou também bastante notoriedade porque era uma roda muito bonita e muito leve, né? De alumínio forjado e tal, muito mais resistente. Então essas rodas aí ganharam o Cal Style. E também na época que a galera montava o Cal Style lá, a cartilha dos caras, falavam que poderia usar rodas Porsche e também EMP. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem opções de outras rodas, inclusive rodas nacionais, como a Fittipaldi, né? Eu acho que a Fittipaldi daí já se encaixaria num projeto mais web, só que aí já não fica aquele Cal Style puro, né, que a gente chama, né, que é o mais purista. Então, essa Kombi aqui que eu montei para o meu irmão, ela segue mais à risca, né, o Cal Style puro. A principal característica do Cal Style, eu vejo que é um carro original, salvo da suspensão. A mecânica, tu podes usar tanto original quanto customizada, né? Não há uma regra quanto à mecânica, até porque eu vejo na galera do German Folks lá fora, os caras têm os carros com a carroceria original, né? E mecânica, cara, turbo, motorzão, sabe? E acessórios de época, né? Acessórios de época, né? A gente às vezes pode se confundir e colocar alguma coisa moderna no carro, também já não condiz muito com o ano do carro. Os acessórios de época, né, são liberados. Eu costumo não colocar muito acessório no carro, né? No máximo um volante, uma alavanca de marcha e, enfim, cara, poucas coisas assim mais discretas, né? Às vezes tu monta um carro e acaba, sei lá, ficando mais um carro alegórico do que um próprio estilo, mas daí já parte para uma outra coisa, né, cara? Já sai um pouco fora, né? Então, não que isso seja, sei lá, não é permitido. O que a gente está conversando hoje é sobre o Cal Style, né? Então, assim, às vezes a galera se engana um pouco sobre isso, né? Tanto é na questão das rodas, como eu já citei. Pô, cara, quero botar uma Fumagalli, é Cal Style? Pô, há uma fusão ali, né? Não tem como a gente definir bem. Pode ser um Cal Style com um pouco de Veb, que a roda é nacional, sabe? Então, às vezes, acaba tendo uma pequena mistura entre os estilos na hora de montar o carro, porém, tudo isso feito com bom gosto, com bom senso, acaba ficando legal, né, cara? A gente evoluiu muito dos anos 80 para cá. Temos peças melhores, temos produtos melhores, né? Temos opções melhores, e o que acaba criando essa miscigenação. Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é realmente o Cal Style, uma cartilha um pouco mais purista. Vamos lá, eu vou dar um passeio aqui nessa Kombi, que ela é uma 1974 verde hippie, tá? Essa Kombi é do meu irmão, que mora na Austrália, e eu montei para ele um Cal Style.
Vamos começar aqui pelas rodas, tá? Convenci ele de usar Fuchs, porque realmente a Fuchs aí é a roda que mais se encaixa no carro, na minha opinião. Tá? Ela é uma roda muito bonita e também, como eu falei, para levar tipo um Cal Style mais puro, a gente usa a Fuchs, né? Na frente a gente está usando aqui a tala 4,5 e na traseira 5,5. Porém na frente o pneu é um pouco menor, tá? Eu estou usando na medida 145/60 e atrás eu estou usando 185/65. Chega até a ser um pouquinho chato essa parada de medida de pneu, mas muita gente não sabe, né? Então por isso que eu estou falando aqui. E os que estão há mais tempo aí, que já conhecem mais o estilo, já estão ligados nas medidas de pneu, né? Na frente tanto serve para Kombi, quanto para Fusca, quanto para Variante, Brasília, enfim. Tu tem aquelas medidas coringa, né? De um pneu um pouco menor. Na minha opinião, a mais coringa para mim é o pneu 155/60, que ele vai bem em tala 4,5, tala 5,5, né? E depois a gente tem as opções de 145/65 e também 135/70, ainda tem no Brasil. Aí, como é mais fino, cara, esse 135/70 eu já aconselho a usar num Fusca, né? Que tem a dianteira um pouco mais leve. Na traseira, né, cara, na Kombi, como ela é bem baixa, se a gente colocar um pneu muito grande, como no Fusca, né? No Fusca daí tu já pode usar 195/65 e o mais usado ele é o 205/70, se eu não me engano. E também, tá? Lembrando também que no Cal Style a gente usa roda 15 polegadas. Tem gente que põe 16, beleza, não que seja proibido, né? Ou que seja fora, mas realmente não é o Cal Style puro como a gente está falando aqui. Então a gente usa a roda 15, porque na época não tinha 16, e um outro fator também é que a roda 15 deixa o carro muito mais confortável para andar do que uma roda 16 polegadas que tem um pneu menor ainda, né? Então tem gente que põe 17, mas foge a regra, tá? Foge a regra do Cal Style. A gente usa a roda 15 polegadas para deixar o carro mais baixo. A pintura da Kombi aí é uma pintura que a gente manteve o tom original, né? A gente precisa manter a originalidade do carro, então mantivemos o tom original, que é o verde hippie, tá? Agora eu vou mostrar alguns acessórios aqui que eu acabei colocando. Não posso dizer que é um acessório, né? Esse aqui é um item obrigatório. E esse espelho aqui, ele é um espelho importado, né? Não é o padrão dela, mas deixei esse aqui porque ele brilha mais, né? Então o Cal Style ele pede isso, um pouco mais de brilho, um pouco mais de cromo. E esse espelho traz isso para o carro, né? Tanto ele quanto as rodas ali, que a gente já mostrou. Então esse foi um acessório, posso dizer assim, que eu acabei comprando para estar agregando aqui nessa Kombi. E a gente realmente mantém a originalidade dela, tanto farol como pisca. Acabei ainda não colocando nem o emblema branquinho, que a gente quer colocar aqui futuramente, mas acho que ela tá legal assim. A gente procurou aí as peças originais, tanto o braço do limpador quanto o limpador, e um outro acessório que ela tá usando também é esse retrovisor aqui, um retrovisor dia e noite da Rossi, que a gente acabou acrescentando. Então assim, não são muitos acessórios, são poucos acessórios, mas que fazem diferença no carro, né? E acaba sendo assim um projeto um pouco diferenciado até pela raridade dos acessórios que ela está usando. Aqui está um outro acessório bem raro que a galera gostou bastante, que são essas calhas de chuva. Ela tem dos dois lados, e essa daqui, por uma sorte, eu achei verde na cor da Kombi e que acabou casando muito bem, e que em dia de chuva é bem útil, tá? É um negócio assim que, cara, a Kombi a gente já sabe que tem uma ventilação bem ruim dentro, né? Então em dia de chuva isso daqui acaba se tornando bem útil. Interna, como vocês podem ver aí, eu mantive a originalidade do carro, né? Os forros de porta aqui, padrão original. Os bancos, que ele está no padrão original, porém esse banco é da minha outra Kombi, ainda não chegou o banco dela, tá? Vai ser na cor gelo, para deixar
mais harmônico aqui com o volante. Esse volante aqui, ele é da Kombi, fabricada até março de 55, da Burn Door. Acabou sendo um acessório que deu um toque legal, né, na interna do carro, né, e deixou mais harmonioso. Eu, na verdade, acho esse volante mais bonito do que o original. Eu tive que retroceder aqui a chave de seta. Essa chave de seta foi feita até 72, se eu não me engano. 73 aqui, segunda série, já é maior, né? Então muda a chave de seta. Voltei para essa chave de seta um pouco mais antiga, e junto, tá? A gente muda também aqui, ó, o botão do limpador e também o botão do outro lado lá, que é o botão do farol. Esses botões saíram na Kombi também até 73, primeira série. Eu acabei fazendo um retrofit aqui nessa Kombi, tá? Voltei um pouco os botões, como a cor verde hippie também saiu em 73, eu deixei ela 73, primeira série. Outra coisa que eu mudei, que o PQP dela era preto, e eu tô usando esse PQP aqui, que é da Kombi mais antiga, feita até 70, tá? Então só mais para a gente ter uma harmonia aqui do PQP, dos botões aqui do painel com o volante, e harmonia, cara, e bom senso aqui na hora de tu montar o carro, tá? Isso aqui é muito importante, e tu tem que levar em consideração esses estudos para saber quais peças eram usadas, para tu não acabar não fazendo uma salada de fruta, né? Pô, Galinho, como é que eu vou saber disso, cara? Que botão que saía, o que era usado, enfim, onde é que eu vou achar informações sobre a originalidade do carro? Eu vou dar uma dica aqui, porque hoje a gente tem um site que é muito bacana, que é o site do Opa, tá? Do Rudinei, Opas Garage. A gente também tem gratuito aí o Fórum Fusca Brasil, que apesar de ele estar meio inativo, tem muitas informações lá, tá? E também tem o The Samba, que daí já é mais voltado aos carros gringos, né? Se tu tem uma Squareback ou se tu tem uma Kombi alemã, tu tem que procurar informação lá no The Samba, thesamba.com. A internet facilitou muita coisa para nós, cara. O conhecimento hoje ele tá abundante, né? Então é tudo questão assim de tu dar uma estudada e realmente tu ter conhecimento de causa para aquilo que tu vai fazer, para que não fique algo desarmônico, tá? E para que fique um estilo de customização e também não uma personalização. A parte mecânica dela é original, né? A gente não há necessidade do CalStyle de ter motorzão, mas eu fiz algumas melhorias. Essas melhorias foram no sistema de refrigeração. Eu coloquei uma capela com radiador de óleo deslocado, coloquei também alternador, tá? E também coloquei ignição. Então isso é um pouco de modernidade e que traz mais segurança para gente que pretende viajar com carro, né? Apesar de ele ser um estilo que é mais voltado ao passeio e não à estrada, a gente gosta também de curtir um pouco de estrada com o carro. Então a mecânica do CalStyle ela pode ser tanto original como customizada, tá? Isso não é uma regra de ter que ser original ou ter que ser customizado. A mecânica realmente fica a gosto aí do dono do carro, né? Cara, e para andar com CalStyle tem que ter disposição, né? Porque o que manda no CalStyle é a suspensão rebaixada. Cara, as nossas ruas aí não são as melhores, né? Às vezes a gente cai nos buracos e acaba se enroscando. E o que eu sinto hoje é que para andar com CalStyle a gente tem que ter disposição e muito cuidado, e também, junto com o cuidado, claro, a atenção aí nas nossas estradas, né? Porque a buraqueira é grande. Eu acho que não é um problema para os países desenvolvidos, né? Então, por isso que eu vejo assim a galera muito mais adepta lá. Claro que houve um crescimento
exponencial no Brasil de 2010 para cá. Nesses últimos 12 anos aí deu um boom do estilo Califórnia. Como eu já falei aqui, a gente tem muitos carros no Brasil hoje bem montados, referência até lá fora. Eu vejo assim, a minha maior dificuldade hoje no CalStyle realmente é tu andar com o carro. As estradas estão bem precárias, né? É difícil a gente pegar a estrada boa. Não é todo o Brasil que tem estrada boa. Eu moro no sul, as estradas aqui são um pouco melhores, mas tipo rodando São Paulo capital eu me deparo com muitas estradas ruins. Rio de Janeiro, Curitiba também tem, aqui em Floripa tá cheio, sabe? BRs no Rio Grande do Sul ruins. Então, cara, a gente tem uma dificuldade em andar com esses carros, né? Então tem que tirar o chapéu aí pra galera que anda com o carro no estilo, vive esse estilo de vida e pega a estrada. A verdade, como eu falei também, esse carro aqui ele era mais voltado assim aos passeios e não à estrada, né? Hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho essa visão, antigamente não tinha. Mas eu vejo que um carro original hoje ele vai muito melhor na estrada pelo fato de, cara, se tu passar num buraco, tu tá com um pneu maior, tu não vai se incomodar, né? Então a gente paga esse preço para estar aí sim com o CalStyle na estrada. Aproveitar aqui também para fazer um merchan aí que chegou mercadoria nova no nosso site, bonezinho novo aqui da Combination, Good Times, Good Vibes, aí com as siglas da Combination, tá? Além desse modelo aqui, a gente tem lá disponível no site vários outros 3 modelos, produtos feitos com todo carinho para quem vive esse lifestyle assim como a gente vive, né? Então é isso, gurizada, vamos ficando por aqui no episódio de hoje. Voltamos na semana que vem aí com mais um episódio bacana para vocês. Espero que tenham curtido. Deixa aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, a Restauracar, a Vila Volks, a Volks House, VW Tech e Auto Vidros Verde. Grande abraço e até a próxima quarta Combination. Good Times, Good Vibes.